E agora vamos informar para vocês a recomendação, né, o direcionamento da Diretriz Brasileira de Hipertensão, dada em 2020. Mais do que informar o posicionamento do ponto de vista do exercício físico, isso quer dizer, né, o treinamento cardiovascular e o treinamento resistido, que é a musculação, nós faremos um apontamento crítico, né? Eu gostaria aqui de tanto descrever as diretrizes quanto informar para vocês, colocar aquela pulguinha atrás da orelha, para quem este documento ele é sugerido, né? E o que nós precisamos de problematizar para levar para o nosso treinamento, o que convém e o que não convém. Então vamos começar a fazer essa análise crítica da diretriz brasileira, né, a nacional de hipertensão. E o que tem de bom e o que tem de ruim nessa diretriz, pessoal? Bora lá? Então olha só, eles começam dizendo, né, que nós precisamos de diminuir o comportamento sedentário. Isso quer dizer, pessoal, segundo eles mesmos, olha lá, a cada 30 minutos eu levanto 5 minutos. São estratégias para que você não fique o tempo todo parado. E são boas estratégias. Se a gente pensar que e começar a combater esse comportamento sedentário que principalmente as pessoas de grandes cidades vivem, que para ir na padaria eu preciso de pegar o carro, para me sair na rua eu preciso de pegar o carro, a gente acaba habituando a movimentar pouco o corpo demais. Então a ideia aqui é trazer o conceito de atividade física, que ele é diferente do conceito de exercício físico, que é algo metrado, planejado. Porém, aumentar o volume de atividade física diário repercute positivamente no controle da pressão arterial, ok? Então, se você tem a oportunidade de, ao invés de pegar um elevador, subir de escada, vai, tá? Mas lembrando, pessoal, que a gente não pode ser tão redundante em relação a esse tipo de coisa. Por que não? A gente tem que ser um pouco crítico, por quê? Eu mesmo, a atividade física que eu gosto de fazer é a musculação, é a natação, eu adoro fazer os meus treinos de natação. Então, é muito melhor você ter o exercício físico metrado, orquestrado, organizado ao longo da sua semana, do que propriamente utilizar essas estratégias no dia a dia, porque elas são chatas demais, né? Então, obviamente, se for possível, faça, porém saiba você que a retenção de fato e o controle, a constância do exercício físico vem mais do conceito de exercício físico do que o de atividade física. O exercício físico com objetivos, metas, algo planejado, algo metrado, é muito mais interessante para que você incorpore a sua vida, ok? Porém, posicionamento válido da diretriz brasileira de hipertensão. Seguindo, vamos lá, realizar pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico moderado, ok. É uma recomendação, pessoal, geral, vamos lá. Nesse tipo de recomendação está andar, correr, dançar, nadar, quanto mais vezes melhor, e também de 30 a 60 minutos por sessão. Quanto mais tempo, melhor, certo? Olha lá, aqui a gente cabe uma problematização e um apontamento crítico. Será que nós podemos pensar esse quanto mais melhor do ponto de vista geral? Vamos lá, vamos colocar um exemplo para você. Se eu estou falando de um idoso que ele é sarcopênico, ele tem perda de massa muscular acelerada, tem pouca funcionalidade. Será que eu posso colocar esse indivíduo para fazer atividades aeróbicas, 60 minutos aí andando? Não, não é o que a individualidade dele pede. Então, a atividade física moderada, direcionada aqui, eu gostaria que você tivesse esse olhar. É mais em um tom genérico e de recomendação geral. Pensa que esse documento, pessoal, ele foi feito para o médico conversar com seu paciente no consultório médico e dar alguns direcionamentos para que ele inicie o exercício físico. E não é propriamente um documento voltado para um personal trainer que vai pegar e montar o seu planejamento de treino. Então a gente sabe que fazer atividade física moderada ajuda, ajuda, mas se nós não incorporarmos novamente o conceito de exercício físico e trazer com este conceito de exercício físico planejamento,
os princípios da periodização, né? A sobrecarga de treino, alteração de fato da frequência cardíaca, né? Durante a sessão de treinamento, obviamente com o controle, né, que o hipertenso ele precisa de ter, a gente não evolui, tá? Acaba sendo um cuidado paliativo, algo que se você reavaliar esse indivíduo, ele vai continuar nas mesmas condições que ele iniciou o processo de treinamento. Por experiência prática, aqui no meu estúdio, nós já ofertamos a hidroginástica. E a hidroginástica, muitos idosos faziam até mesmo 5 vezes na semana e eram hipertensos. Depois de 4 meses, nós reavaliávamos eles, né? E não havia diferença significativa no controle da pressão arterial, mesmo fazendo. Isso por quê, pessoal? A maioria das vezes, a pessoa que ela não tem um acompanhamento mais especializado, aquela atividade que é moderada, ela faz leve, aquela que é intensa, ela faz moderada. Então, acaba que, novamente, sem o controle de sobrecarga, sem aplicarmos uma intensidade adequada, um estímulo adequado para haver melhora, nós não temos uma repercussão cardiovascular e, consequentemente, não temos hipotensão, tá? Tanto aguda no pós-treino, quanto crônica. Esse curso de hipertensão almeja trazer para vocês as estratégias mais interessantes para a gente utilizar durante a nossa sessão de treinamento, tá bom? E ao longo do curso nós vamos ensinar e você vai perceber que temos estratégias muito mais interessantes para você incorporar ao seu dia a dia, que realmente vai trazer impacto da sua pressão arterial. E continuando o documento, ele vai direcionar essa atividade, essa diretriz, né, ela define como intensidade moderada, uma maior intensidade que ao final do exercício você consiga conversar. E vamos problematizar isso aí, pessoal. Olha só, na escala de Borg, é uma escala que a gente usa como parâmetro do treinamento físico, né? Uma intensidade moderada é aquela intensidade que você conversa, mas conversa pausadamente. Você está levemente ofegante e conversa com um pouco de dificuldade. Atividade que você consegue conversar naturalmente, até mesmo cantar, é considerada uma atividade leve, ok? Então a gente precisa subir um pouquinho o sarrafo, tá? E o documento também traz, né, uma percepção subjetiva de esforço nessa escala de Bob entre 11 e 13, ok. 11 a gente pode considerar aí uma intensidade moderada para baixo. 13 já está entrando no patamar aí de uma intensidade moderada, um pouco difícil. E ele também recomenda para que a frequência cardíaca máxima ela precisa de ser obtida num teste ergométrico, e o que é verdade. A gente faz um teste de VO2 aqui, que é um teste de condicionamento físico, mas preferencialmente esse teste deve ser ambulatorial, deve ser feito por especialista, com todo o controle aí da frequência cardíaca, da pressão arterial durante o teste, em clínica, né? E para a gente encontrar tanto o VO2 máximo, e quando nós estamos prescrevendo treino, aqui o nosso objetivo é encontrar o VVO2 máximo, que é a velocidade máxima de trabalho que você realiza durante o teste. E a partir dessa velocidade, nós direcionamos treinos protocolados pela literatura científica que realmente vai trazer impacto da sua pressão arterial. Aí a gente direciona de forma específica, vai correr em tal velocidade, vai descansar em tal velocidade, né? E o treinamento cardiovascular, que é muitas vezes considerado o carro-chefe do tratamento de hipertensão arterial, por quê? Porque causa uma repercussão grande. A sugestão da diretriz é para ficar numa intensidade entre 40% no limite inferior e 60% como limite superior da frequência cardíaca máxima. E aqui a gente já faz um apontamento um pouco mais ferrenho. Por quê? Porque esse tipo de cuidado, esse tipo de limiar de trabalho, ele é muito pouco para causar alguma repercussão. Logo a gente entende que esse documento ele é formulado realmente como recomendação bem genérica, e as pessoas que pensaram esse documento possivelmente problematizaram aquele indivíduo que vai iniciar um treinamento completamente sozinho, e ele precisa de ter a máxima segurança para o treinamento. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Ficar nessa frequência cardíaca ao longo da sua sessão de treinamento vai fazer com que você tenha um treino seguro? Sim, porém, zero, quase nada, incipiente, né, a melhora de fato da sua pressão arterial. Pode ser que até nos primeiros 2 meses você tenha alguma melhora, porque um sedentário, qualquer atividade física que ele começa, ele vai ter melhora,
mas posteriormente, sem o princípio da sobrecarga de treino e trabalharmos limiares maiores de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima, você não vai melhorar não, tá? E o HIIT, pessoal, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, já se mostrou uma excelente ferramenta para hipertensos. E tem como controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial ao longo do treinamento HIIT? Claro que tem. Vamos supor um protocolo de HIIT inicial, de 20 minutos de esteira, que você faça 30 minutos bem rápido e 1 minuto e 30 mais devagar, né? Você está nos seus 30 segundos acelerando a velocidade, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial, e 1 minuto e 30 você está diminuindo a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, quando você faz uma fórmula que a gente chama de duplo produto, que é o resultado da sua pressão arterial sistólica vezes a sua frequência cardíaca, vai estar numa zona segura, abaixo de 30 mil. E aí você tem uma certa segurança cardíaca para realizar o treinamento. Então, sobre esse apontamento, eu digo claramente para vocês, esse apontamento de 40% a 60% é muito pouco para a gente pensar em repercussão fisiológica da pressão arterial. Ele é interessante somente para a gente pensar em segurança cardíaca ao longo do treino, porque você não traz uma repercussão cardiovascular grande, ok? Porém, tem um preço a se pagar, que é a não melhora da hipertensão arterial, ok? Continuando, agora a gente está chegando aí na musculação. O que a diretriz brasileira de hipertensão fala sobre a musculação? Primeiro, ela traz a musculação como um treinamento complementar ao treinamento cardiovascular. Tá certo? Olha, eu diria que quando você compara o treinamento cardiovascular comparado com a musculação, quem é melhor para o hipertenso? Sim, o treinamento cardiovascular, nas aulas anteriores, nós vimos que ele traz uma repercussão de diminuição de MMHG maior. Porém, o melhor e a melhor estratégia é o treinamento combinado. A musculação, o treinamento resistido, né, que não precisa ser somente na sala de musculação de fato, mas um personal trainer que trabalha na sua casa com um TheraBand é considerado treinamento resistido, juntamente com o treinamento cardiovascular, de esteira, caminhada, corrida, de acordo com seus limiares, ele vai trazer os melhores resultados. Então a gente precisa um pouco de esquecer essa ideia de qual é o melhor e passar para o treinamento combinado. Musculação mais treinamento cardiovascular. Essa linguagem é melhor de ser adotada, ok? E olha lá, ele vai recomendar lá de 2 a 3 vezes na semana, beleza? Se a gente traz uma linguagem mais técnica de um personal trainer, a gente não vai pensar muito nos dias da semana, mas mais mesmo no volume de séries por grupamento muscular que cada indivíduo vai ativar, tá? Mas, porém, 2 a 3 vezes a semana aceitável, ok? 8 a 10 exercícios para os principais grupamentos musculares, dando prioridade aos exercícios unilaterais. Perfeito, excelente estratégia a mescla entre exercícios de grande grupamento muscular com exercícios unilaterais. Por quê? Os exercícios de grande grupamento, pessoal, são os que envolvem mais de uma articulação. Eu vou dar um exemplo, se eu estou fazendo um supino, eu estou ativando, né, a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. E ao empurrar a barra, eu estou trabalhando o peitoral maior, menor, estou trabalhando a deltoide anterior e também o tríceps. São músculos aí de grandes grupamentos musculares, grandes músculos, e a gente tem um alto impacto metabólico, ou seja, maior aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca ao realizar esses exercícios. Se logo após este exercício eu dou preferência para um exercício uniarticular que envolve apenas uma articulação, por exemplo, o bíceps, eu vou trabalhar somente o bíceps e não vou ter pico de frequência cardíaca e de pressão arterial. Logo, eu tenho um melhor controle da pressão arterial durante a minha sessão de treinamento. Então, esse apontamento é muito interessante. Agora, 8 a 10 exercícios, se nós pensarmos em 3 séries, principalmente aí chegando à fadiga moderada, já está um pouquinho puxado, tá? Está um pouquinho puxado, ainda mais se tratando de grande grupamento muscular. Então a gente pode pensar de 8 a 10 exercícios sim, se a gente treina uma série ao invés de 3 e de acordo com o seu nível de treinamento, tá? A linguagem mais correta para dar um direcionamento aqui seria o número de séries por grupamento, ok? Mais tarde a gente fala sobre isso.
E 10 a 15 repetição até a fadiga moderada. O que seria essa fadiga moderada? A repetição na qual ocorre a redução da velocidade. O que seria isso, pessoal? Eu estou lá, olha, fazendo a 15ª repetição, a 16ª fica bem lento. Isso quer dizer que eu estou aproximando da falha concêntrica. É o momento no qual eu não consigo completar a amplitude total de movimento da minha fase concêntrica do exercício, que no supino, por exemplo, é onde que eu empurro a barra, ok? O movimento começou a ficar mais lento, é o que a gente chama de repetição em reserva. A falha concêntrica é o momento no qual a gente realmente não consegue levantar a barra. Então o direcionamento deles é para a gente chegar nessa fadiga moderada, tá? Aproximando da falha concêntrica, que seria o ideal, e está correto, tá? Com aproximadamente 60% de uma repetição máxima. Para quem não sabe o que é o 60% de uma repetição máxima, é um teste que nós fazemos, um teste de 1RM ou um teste preditivo de 1RM, que nós identificamos a sua carga. A partir de então, nós prescrevemos o seu 60%, identificamos o seu 100% e prescrevemos o seu 60%, que é uma carga média, pessoal. Uma carga média considerava baixa para média, ok? Isso é interessante? Sim, é interessante, principalmente no início do programa. Porém, lembrando dos princípios de exercício físico, periodização, se a gente ficar nesse treininho aí de 60% sempre, não há progressão, adaptação fisiológica, não há melhora, não há repercussão na sua pressão arterial. Então, esse direcionamento aí, novamente, mais genérico, aquela relação aí médico-paciente para dar recomendações gerais, mas isso não funciona a longo prazo. Precisa de criar adaptações, precisa de explorar outras porcentagens de carga, sim, de acordo com o treino periodizado. Principalmente, pessoal, que quando a gente treina um hipertenso, ele não tem só hipertensão como uma comorbidade, né? Ele, por exemplo, é muito comum idosos aí, devido ao processo de arteriosclerose, que é o enrijecimento das veias, das paredes, das artérias e das veias, ele vai apresentar hipertensão arterial, só que esse idoso é também sarcopênico, ele tem pouca massa muscular. Então, quando nós trabalhamos 8 repetições máxima, por exemplo, é um momento onde a gente trabalha com fibras de alto limiar, alto calão. Então a gente vai deixar de trabalhar com essas fibras só porque o indivíduo é hipertenso? De forma alguma, a gente vai periodizar. Caso ele esteja com a pressão descontrolada, existem sistemas de treinamento a ser utilizados durante a sessão de treinamento. O cluster, por exemplo, é um baita sistema que nós trabalhamos com alta carga, descansamos 10 a 30 segundos, 4 repetições, descansa 10 a 30 segundos, mais 4, mais 4 e mais 4. E essa pausa durante as 15 repetições, por exemplo, faz com que nós recuperemos, aumentemos a frequência cardíaca, a pressão arterial ela diminui, né, na verdade, e nós temos um melhor controle durante a sessão de treinamento. Ou seja, a recomendação de ficar nos 60% também é uma recomendação geral, baseada naquele indivíduo para começar o treinamento, mas você não pode ficar só nessa não, ok? Do contrário, você vai ter um treino super seguro, porém um treino que não realmente funciona como um remédio, que dá impacto na sua pressão arterial. E, finalmente falando, recomenda-se também pausas longas de 90 segundos a 120 segundos. E que tá ok, pausas consideradas boas, tá? Eu sempre priorizo com meus alunos trabalhar bem, primeiro o conceito da intensidade e a recuperação a gente vai deixando recuperar nessa margem de 2 a 3 minutos, está excelente. O hipertenso, ainda mais quando ele chega com a pressão arterial descontrolada, a gente aumentando o tempo de recuperação, a gente potencializa que essa recuperação e a frequência cardíaca, a pressão arterial, elas diminuam de fato, ok? Então, concluindo para você, fazendo essa análise crítica aí, que era essa a nossa intenção, entenda que essa recomendação das diretrizes nacionais aí sobre a hipertensão arterial e exercício físico são recomendações gerais, geralmente elaboradas por médicos, e que tem a intenção de orientar os próprios médicos no consultório médico para que aquele indivíduo inicie o exercício físico. Porém, para realmente ter impacto sobre a sua pressão arterial, a gente precisa de trabalhar com intensidades maiores, periodização,
protocolos validados pela literatura científica e várias estratégias de treinamento durante a sessão, tá? Sistema de treinamento, cluster, preensão manual, tempos de recuperação mesclados durante a sessão, ter controle com duplo produto, tudo isso que a gente vai aprender ao longo do nosso curso de hipertensão e musculação, ok? É isso aí.